A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, como foi combinado, estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Vamos agora fazer uma oração, para que Deus venha abrir os nossos corações, o Espírito Santo venha iluminar nossas vidas. Feche os seus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade que você vai nos concedendo, para lermos e ouvirmos a tua santa e gloriosa e poderosa palavra. Fala conosco, ó Pai, estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, mas Tu és o nosso consolo, o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa paz. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém. Lemos então, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem tem Bíblia aí, eu creio que tem, que eu já avisei antes, alguns minutos mais atrás. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler, graças a Deus, versículo 31, vamos ler só um versículo 31, tá? Atos, capítulo 27, 31, que diz assim: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Vou repetir, que é só um versículo só. Então vamos ler novamente. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, meus irmãos, aqui se trata, como nós estamos vendo, da viagem do apóstolo São Paulo, que ia para Roma e apresentar lá o imperador. Estava preso, ele tinha apelado para ir para Roma quando ele foi preso, porque os judeus queriam acusá-lo, queriam condená-lo, e ele apelou para César. Nesse interim, Paulo foi apresentado a 3 autoridades, 2 governadores da Judéia e o rei Agripa. Então os governadores eram Festo, Félix, Festo e o rei Agripa. Como Deus tinha prometido ao apóstolo Paulo, quando ele, na sua conversão, quando Ananias foi orar por ele, Deus usou Ananias e falou: não, Ananias não queria ir, porque Saulo era o perseguidor, estava ali quando ele teve um encontro com Jesus, perto de Damasco. Ele caiu por terra e, sem ver, ficou cego, foi conduzido justamente para casa, ali onde ele ia, para Damasco, e Deus usou Ananias. E Ananias não queria ir, porque disse: Senhor, esse homem veio aqui nos perseguir, veio nos prender. Aí que Deus falou para Ananias: vai, que este homem é vaso escolhido para mim, e vai dar testemunho entre os gentios, judeus e autoridades, ou seja, governantes. E aí cumpriu-se a palavra de Deus, quando Paulo foi apresentado esses 2 governadores, Félix, Festo e Agripa. Primeiro foi Félix saiu para Festo, e nesse tempo o rei Agripa foi visitar Festo, e aí o Festo falou com Agripa: tem um homem aí que foi acusado e vai para Roma, mas eu não tenho nem o que falar sobre ele. E acho até difícil mandar um preso para o imperador sem ter o que falar. Então nós vemos aí que realmente foi uma acusação dos judeus. E aí houve essa audiência entre essas autoridades, cumprindo-se a palavra de Deus como estava programado. E depois então que houve esse encontro com essas autoridades, que o apóstolo Paulo estava justamente para ser enviado para Roma. Antes, porém, nós vamos voltar um pouco atrás, para nós vamos ver como é que Deus faz as coisas sem confusão. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, é Deus certo. Porque quando Deus usou Ananias para ir orar por Saulo, aí Deus falou para Ananias: olha, vai na casa de Saulo, que encontra Saulo, que está lá, e vocês oram por ele, porque é um vaso escolhido para mim. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Deus falou realmente o nome da pessoa, que Saulo estava na casa de Judas, vai na casa de Judas e procura por Saulo de Tarso. Ou seja,
Tarso não era o nome de Saulo de Tarso. Quando a Bíblia diz assim, é porque Tarso era a cidade que Paulo, era a cidade natal que Paulo tinha nascido. Então, meus irmãos, aí nós vimos aqui como Deus faz as coisas de uma maneira tão transparente, tão maravilhosa, sem confusão. E aí houve realmente essa oração por Ananias, e Ananias mudou até realmente o argumento. Antes, Ananias disse que ele era um perseguidor. Mas agora, quando Ananias foi orar por Saulo, disse assim: irmão Saulo, recobre a tua vista. Chamou até de irmão, que reconhecendo a transformação de Saulo naquela hora. E aí, meus irmãos, houve aquele... Aí Saulo foi de viagem para Roma, houve o grande naufrágio, justamente este versículo que nós acabamos de ler, versículo 31, fala realmente que do temporal, vamos dizer, um tufão, um grande temporal, não é isso? Que houve na viagem do apóstolo São Paulo para a Itália, no navio. O navio, mais ou menos, diz a palavra de Deus, que tinha 276 pessoas, 276 pessoas estavam no navio, como diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. E ali houve realmente aquele temporal, aquela tempestade horrível, que foi embora todas as experiências de vida, e o anjo do Senhor apareceu a Paulo, e Paulo chamou todos ali no navio e disse: não temas, porque o Deus que eu sirvo, o anjo do Senhor, apareceu a mim essa noite, e disse que nenhum de nós vamos sofrer o acidente, todos vamos ser salvos. Aí cumpriu-se realmente a palavra de Deus. Mas então, quando o navio estava para chegar na terra, na ilha que chamava Malta, então os marinheiros tentaram cortar o batel, que era justamente um barco que estava no navio. Eles queriam cortar as cordas para que fugirem dentro desse barco. E aí foi que Paulo falou para os soldados e para o comandante do navio. Vou repetir. E disse Paulo ao centurião, que era o centurião, e aos soldados: se estes não ficarem no navio, estes que Paulo estava se referindo, eram os marinheiros que queriam fugir. Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. O que é que nós trazemos aqui justamente para nós nesta noite? Nós estamos atravessando, como todo mundo sabe, dia difícil, dia trabalhoso, que estamos vendo no planeta, na terra, essa angústia. E muitos servos do Senhor estão em casa. Alguns, quem sabe, vão sair fortalecidos mais ainda, estão com sede da palavra de Deus. E outros não, estão em casa. Nós não sabemos, depois dessa situação, como é que esses servos de Deus, vão encarar a situação. Se vão vir desanimados, se vão vir tristes. Tem uns, é claro, que estão ansiosos, desejosos, para que retorne à casa do Senhor. Então, a palavra que diz aqui, que Paulo disse ao centurião: se este não ficar no navio, não poderei salvar-nos. Então, significa isso. Para nós que estamos nessa dificuldade, que estamos atravessando essa tempestade que estamos vivendo, espiritual, vamos dizer assim, nós não podemos sair do barco, que é justamente o Senhor Jesus. Se sairmos nesse instante, nós vamos perecer. Vamos ficar firme, alicerçado, arraizado com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, refugiado em Deus. De maneira nenhuma, assim como o apóstolo São Paulo falou, que tudo na Bíblia, irmãos, tem um significado espiritual para nós, não é somente uma história. Então, se o apóstolo Paulo falou: se esses saírem do navio, vão perecer. É justamente isso. Se nós abandonarmos a nossa fé, se nós não ficarmos firmes com Jesus, atravessarmos essa tempestade, atravessarmos esse temporal que realmente está atingindo todos, mas vamos ficar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deus permite, irmãos, certas situações, certos temporais, para ver a nossa estrutura,
para ver o nosso equilíbrio, se nós vamos ficar com Jesus ou se vamos correr, se vamos enfraquecer. Agora é que é a hora da provação. É muito bom estarmos na igreja, louvando, cultuando, mas agora em casa, passando essa dificuldade, as apreensões que nós vemos constantemente os noticiários, morreram tanto, contaminado tanto, e o crente, por mais servo, fiel que nós seremos, mas fiquemos um pouco abalados, que nós somos carne. É hora de nós, eu, você, todos nós, nos apegarmos a Jesus, não deixar o barco, não deixar o navio que é Jesus. O Senhor está olhando para nós, está vendo a nossa atitude, qual é o nosso procedimento, se realmente somos servos de Deus, se realmente cremos em Deus, não vamos deixar o barco, ou seja, não vamos deixar o navio. Se nós pularmos, se nós desesperarmos, vamos perder a nossa salvação. Então, nessa palavra, nessa hora difícil que Deus está nos contemplando, Ele espera dos seus servos coragem, espera realmente confiança nele, fé, porque agora nós estamos difícil, numa hora realmente crucial. Nós não sabemos quando isso se vai afetar, se vai demorar, se vai acabar amanhã. O nosso desejo é que acabe rápido, mas depois que realmente passar isso, nós vamos ver quem é quem são os servos de Deus. Irmãos, nós sabemos que todo temporal, toda ventania, todo furacão, todo tufão são passageiros. Isso passa, a tempestade passa. Então Deus está falando nesta noite para nós não negligenciarmos, para não pularmos do barco, para ficar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não largue, por isso que nós temos que em casa orar, de joelho, fazer um jejum, cantar louvores, porque estamos em guerra. Deus permitiu, tudo é permissão de Deus. Este vírus aí também é para testar a nossa fé. Se nós vamos ficar firmes, se nós não vamos negligenciar. Então Deus espera que nós de maneira nenhuma vamos pular do navio. Cuidado, para nós não enfraquecermos, mas ficar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, vamos nos fortalecer mais e mais, através da palavra, através da oração, através do jejum, através do amor, e vamos nos unir, não sair do navio que é Cristo, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê graça para vencermos nesta tempestade que estamos passando. Mas vamos ser fiéis e vamos vencer, porque maior é o que está conosco. Amém? Graças a Deus. Agora eu vou orar, quero orar por você. Vamos orar, fazer uma oração por você. Se você está nessa dificuldade, está sentindo alguma dor no peito, ou no coração, ou alguma na coluna, ou alguma outra parte, você coloca a mão no seu coração agora, no seu coração, com firmeza, feche os seus olhos e vamos orar por você. Querido Deus, acabamos de ouvir a tua santa e gloriosa e poderosa palavra. Amado Salvador, possamos ficar firmes, ó Pai, olhando para Ti, nessa tempestade que estamos passando. Agora, Pai, eu peço pelo Teu filho, pela Tua filha, que está passando dificuldade, que está com um problema de enfermidade, seja no joelho, seja na coluna, seja na cabeça, em qualquer órgão, ou uma enfermidade espiritual. Quem sabe está angustiado, não consegue dormir de noite, às vezes sai, senta na sala, bebe um copo d'água, está ansiosa, não sabe como fazer, porque tem coisas, Senhor Jesus, que ninguém precisa saber, só nós e o Senhor. Eu peço por esta vida agora, Pai, entra com providência, toca, tira a ânsia, tira a angústia, tira a depressão, meu Deus e meu Pai, toca nela agora, ou nele, Jesus, que é do teu servo, na tua serva, repreende o mal, repreende, meu Pai, dá a tua paz, Senhor da glória, estenda as tuas mãos, repreende, meu Pai, toda enfermidade, seja espiritual, seja física, eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.